Olá pessoal, então assim, ó, essa semana eu tô postando aí para vocês elaborar um gráfico, tá? Não tem formulário, não tem prova para resolver, mas eu quero que vocês me mandem a foto do que vocês vão fazer, tá? Ó. Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Exatamente assim eu quero que vocês façam lá, ó. Elabore o gráfico de uma função y igual a 2x mais 1, indicando se ela é crescente ou decrescente, o zero da função ou raiz, que é a mesma coisa, e a intercepção, né, do gráfico com o eixo y. Então, como que vocês constroem o gráfico de uma função do primeiro grau? Vocês vão estar construindo sempre essa tabela aqui, ó, tá? Ó, padrão, né? Para qualquer gráfico que vocês vão fazer, vocês podem estar usando essa aqui, né? Na verdade, se tiver 2 pontos é suficiente para construir, mas eu quero que tenha vários pontos, tá? Para vocês ir treinando bastante. Então, a função que a gente tem é y igual a 2x mais 1. Então, os valores do x eu já tenho, né, que vocês vão estar usando sempre esses aqui. O que vocês têm que descobrir é o do y. Como que faz isso, né? Então, vou colocar aqui, ó, y igual a 2, o primeiro valor do x, menos 2 mais 1. Então, y vai ser igual a 2 vezes menos 2, menos 4 mais 1. Então, o y é igual a menos 3. Então, o primeiro valor do y, ó, menos 3. Cada ponto que a gente coloca no gráfico é uma coordenada, ou seja, ele tem um valor para o x e para o y. Tá, ó. Então, vamos encontrar os outros valores, ó. Y igual, a função é igual, né? 2x mais 1. O que muda agora vai ser o valor do x, que é o próximo, que é o menos 1. Então, y é igual, 2 vezes menos 1 dá menos 2, com mais 1, menos 1. Tá, ó. Vou fazer mais 1, com 0. Y igual a 2x mais 1. Y vai ser igual a 2, entre parênteses, o valor lá do x, que é 0, né? Ó, mais 1. Y vai ser igual a 2 vezes 0, tchau, né? Sobra 1. Então, o que dá para notar com os pontos que a gente colocou aqui, ó? Deu menos 3, deu menos 1, deu 1. Quer dizer que está aumentando de quanto em quanto. Se eu olhar do menos 3 para o menos 1, aumentou quanto? Aumentou 2. Do menos 1 para o 1, aumentou quanto? Aumentou 2. Quer dizer que o próximo número aqui, ó, vai aumentar 2. 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. Tá? E se eu fosse continuar aqui para frente, seria 7. Quando o x fosse 3 e assim por diante. Lá para trás, quando o x for menos 3, né, o y vai ser menos 5. E assim continua. Tá? Ó. Então, o que a gente deve fazer agora? Agora é colocar esses pontos no gráfico. Como que eu construo esse gráfico? Então, esse gráfico, né, eu quero que vocês façam a distância de cada ponto aqui, ó, né, do 0 até o 1, do 1 até o 2, tendo 1 centímetro. Tanto na reta da horizontal, que é o x, quanto na reta da vertical, que é o y. Então, cada espaço tem que ter 1 centímetro. Não vamos fazer lá, deixar aqui 1 centímetro, lá para trás 2 centímetros. Então, o intervalo entre cada ponto deve ter 1 centímetro. Tá? Para que o gráfico dê certo, senão vocês sabem, né, que a reta, ou melhor, que o gráfico de uma função do primeiro grau tem que ser uma reta. E se vocês não deixarem esses espaços tudo no mesmo tamanho, vai dar diferente de uma reta, né, o que não vai ser uma função no primeiro grau. Então, começando a colocar os pontos no gráfico. Primeiro ponto que a gente achou, menos 2 para o x, menos 3 para o y. Então, eu vou localizar a reta do x, que é essa, né, o eixo, e eu tenho que achar o menos 2. Então, ó, menos 2 está aqui, ó, certo? Menos 2 aqui, e o y deu menos 3. Então, eu vim menos 2 e subo, ou melhor, subo não, né? Desço até o menos 3, ó. Então, aqui dá o primeiro ponto, ó. Então, como eu falei antes, cada par ordenado representa um ponto, ó. Então, esse ponto vale quanto? Para o x ele vale menos 2, para o y ele vale menos 3. Próxima coordenada, menos 1 para o x, menos 1 para o y. Então, começa sempre pelo x, ó. Menos 1 do x está aqui e menos 1 do y aqui embaixo. Então, vamos ligar os dois, vai gerar um ponto só. Próximo, quando o x é 0, o y é 1. Então, o 0 do x está aqui, o 1 para o y aqui em cima. Então, 0 para o x, 1 para o y, dá um ponto em cima do eixo y. Tá? Sempre que o x for 0, o ponto fica em cima do eixo y. Próximo valor, 1 para o x, sobe até o 3 do y. Daqui o ponto. Tá? Próximo valor, 2 para o x, agora 5 para o y. Então, até o 5 lá do y.
Daí, né, vocês vão pegar a régua lá e vão ligar os pontos. Tá, ó. Então tá aí. Toda função do primeiro grau, né, ela gera no seu gráfico uma reta. Então a reta está aqui, assim que constrói o gráfico. O que mais que o problema está pedindo? Para determinar se ela é crescente ou decrescente. Então, a gente já viu lá que uma função ela tem o coeficiente angular e o linear. Então o coeficiente angular, vou colocar aqui a CA, é o valor que está junto com o x, no caso é 2. Se esse coeficiente angular for positivo, que é o caso, a função ela vai ser crescente, que é o caso dessa aqui. Se ele fosse negativo, seria decrescente. Outra forma de olhar é olhar no gráfico, né? Ó, vocês vão começar olhando da esquerda para a direita. Olhando da esquerda para a direita, o que está acontecendo com essa reta? Quanto mais para a direita, mais ela cresce. Tá? Então, ela é uma função crescente. Né? Uma forma mais fácil de olhar, lá olha o coeficiente angular, se ele é positivo, a função é crescente. Outra questão que pede no problema, o zero da função ou a raiz. Tá? Então, é por onde a reta corta o eixo x que a gente encontra a raiz. Então, a raiz de uma função, ela ficaria aqui. Ó. Como que eu faço para determinar esse zero da função ou essa raiz, quanto ela vale? Tá, ó. Então, eu vou pegar aqui, deixa eu aumentar essa flecha aqui. Ó. A função lá é y igual a 2x mais 1. Se eu quero saber o zero da função ou a raiz, nos exercícios que já fizeram em outras aulas, vocês trocam o y por zero, ou o f de x, que aparecia em outros casos. Então, aqui vai ficar zero igual a 2x mais 1. Vocês vão isolar o x, né, passando 1 para o outro lado, vai ficar menos 1 igual a 2x. E o 2 que está multiplicando, o x passa dividindo. Então, menos 1 sobre 2 é a raiz. Tá? Então, essa aqui é a raiz. Observem aqui, ó, esse ponto aqui, ó, ele está no meio entre o 0 e o menos 1, ou seja, é menos 1 sobre 2, que é o mesmo que menos 0,5. Como que dá esse ponto ali? Ele tem que ter dois valores, e ele tem dois valores, né? Ó, porque o x é menos 1/2 e o y é o zero que vocês colocaram lá. Então, quando vocês querem achar uma raiz, ele dá em cima do ponto do eixo x, tá? Sendo que o y vai ser sempre zero. Outra coisa que está pedindo para vocês encontrarem, a intercepção do gráfico com o eixo y. Tá? Aí volta lá na questão do coeficiente angular e coeficiente linear. O angular determina se a função é crescente ou decrescente, e o coeficiente linear, vou pôr CL, nesse caso é o valor que não tem letra junto, né? Ó, nesse caso não, em todos os casos, né? Então ele é mais 1. Então onde que o gráfico corta o eixo y? Olha aqui, ó. No y sendo mais 1. Qual que é aquela coordenada? Para o x, quanto vale ali? Ó? Olha esse ponto aqui. Para o x é 0 e para o y sobe 1. Tá, ó. Então, é isso que vocês têm para fazer. Né, ó. Ficou com dúvida? Assiste o vídeo de novo. Tá, ó. Eu quero esse gráfico bem caprichado, porque senão eu vou desconsiderar, né, as notas de vocês. Tá? Então, caprichem, vejam quantas vezes for necessário o vídeo que vai dar tudo certo.